Hoje, a gente vai falar sobre a violência sexual. Acho muito importante falar sobre isso porque, infelizmente, a maioria das pessoas pensam que em um relacionamento de casal não há estupro. Mas há, gente, há sim. Até porque nós mulheres não somos objetos sexuais de ninguém, né? Não temos que estar 24 horas disponíveis só porque o cara é nosso namorado, nosso noivo ou nosso marido, tá? Um relacionamento vai muito além, né, de sexo. Para construir uma família vai muito além de sexo. Então, eu sei que durante muitos e muitos anos foram ensinados pra gente que a gente tem que estar disponível, né? Mesmo a gente não querendo, a gente tem que estar ali. Só que não. A gente tem o dever, né? E podemos dizer não quando a gente não tá afim de transar. Independente se é nosso marido, noivo, ficante, namorado. Não é não. E o cara tem que respeitar, tá? Então, a violência sexual trata-se de manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimação, pressão psicológica, ameaça, coerção ou uso da força. Esse negócio de, né, usar a pressão psicológica, de usar dessa artimanha, vem muito daquele negócio de, tipo assim, a mulher não tá afim de transar hoje. O cara chega e a mulher fala assim, não tô afim e tal. Aí o cara vira e fala, por quê? Você está com outro? Por isso que você não quer transar comigo? Aí a mulher se sente obrigada a transar com ele para que ele não pense isso dela. Ou o cara fala, se você não me satisfaz, eu vou ter que procurar na rua. Aí a mulher, né, com medo de perder o príncipe encantado, vai lá e fica com o cara sem a vontade dela, né? Então isso é erradíssimo, isso é crime, tá? Mulheres, se o cara falou que se você não satisfazer naquele dia, obrigada, moto. Se você não satisfazer naquele dia, ele vai procurar outra na rua, sabe o que você faz? Pega todas as coisas dele e manda ele procurar outra na rua, tá? E denuncia também, né? Porque ele tá querendo te forçar uma coisa que você não quer fazer e é um estupro. Então denuncia ele e manda ele procurar as outras na rua, né? Então, lembrando que, gente, procurar as outras na rua não quer dizer que ele precise estuprar as outras na rua, né? Porque até para ele conseguir ficar com alguém na rua tem que ser consentido, tá? Tem que ser, ambos têm que querer, tá bom? Então, vale lembrar isso também, né? Porque a gente tá falando, vai procurar outra na rua, que ele tem que pegar qualquer uma e forçar ela a fazer, tá? Porque é crime e não se deve fazer isso. Sexo é só se os dois estiverem afim mesmo, tá? Então, a violência sexual vem do estupro, né? Muita gente acha que estupro é tipo assim, é só se tiver a força física. Tipo assim, a pessoa tá sendo obrigada fisicamente, tipo assim, o agressor tá usando de força, tipo, tá batendo, tá segurando, tá... Mas não, muitas das vezes, muitos estupros são cometidos sem o cara nem tá tocando, tipo assim, segurando a mulher pra fazer, entendeu? Só com essa violência psicológica, só com essa pressão psicológica que ele coloca na vítima, a vítima vai ficar quieta fazendo o ato sexual. Então, o cara não vai precisar usar de força bruta. Então, parem de achar que o estupro é só quando a mulher realmente tá toda machucada, toda ferida, porque não é. Às vezes a ferida está aqui, ó, e aqui, tá? Tá na mente, né, no psicológico e no coração, tá bom? Então, o estupro não é só aquele que realmente vem com força física, mas sim tem todo aquele trabalho de psicológico, né, contra a vítima, tá bom? Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa. Obrigar a mulher a fazer uma tal posição no qual ele sabe que ela não gosta, só para satisfazer ele. Eu vou furar o pneu dessa moto. Hoje eu furo. Mentira. Então, obrigar a mulher a fazer esses atos sexuais sem ela se sentir confortável com aquilo, né? Obrigar ela a fazer uma certa posição, obrigar ela a fazer sexo a três, né? Ou com mais pessoas envolvidas. Não é correto, né? Pra você, por exemplo, se você tem uma fantasia sexual, pra você realizar essa fantasia sexual, a outra pessoa tem que ter a mesma fantasia sexual que você, entendeu? Porque assim você vai saber que a pessoa tá fazendo aquilo não pra te agradar, mas sim porque ela também tem vontade, tá? Então, é uma dica aí. Você tem uma fantasia sexual, procura alguém que queira fazer, que também tem essa mesma fantasia. Porque se a pessoa vai fazer porque realmente tá com vontade. Porque muitas das vezes você tem uma fantasia sexual, você conversa com a sua esposa e a esposa nem fala que não
nunca teve essa fantasia ou que não quer fazer essa fantasia. Ela simplesmente aceita de primeira, mas dentro dela está sendo desconfortável. Mas ela não quer te contrariar, então ela acaba fazendo. Então isso é um crime, entendeu? Mesmo que ela aceite fazendo com você, se tá desconfortável para ela, é um crime, porque por pressão psicológica, por medo de perder uma pessoa que tá com ela acaba cedendo, mas não cedendo realmente, né? Não com vontade. Então, não é legal, é errado, é crime. Então, a gente tem que saber, né? O que a pessoa quer, o que a pessoa gosta e não pensar só nos nossos desejos, tá? Impedir o uso de métodos contraceptivos, né? Que é impedir de engravidar, remédio anticoncepcional, essas paradas, camisinha. Ou forçar a mulher a abortar. Eu vejo muitos homens aí falando que é contra o aborto, mas é só até a mãe te abortar, né? Vejo muitos homens falando que é contra o aborto, mas só até a mãe te engravidar, né? Porque depois que a mãe te engravida, é super a favor do aborto. Ou até que a mulher engravide, talvez o cara não quer ser pai, aí a mulher engravide, aí a engravida, ele passa a ser a favor do aborto, né? É muita hipocrisia da sociedade machista que a gente vive. Tirar a camisinha no meio da relação. Tipo assim, a pessoa que tá lá no ato sexual, o cara consegue tirar a camisinha, muitas vezes a mulher nem percebe, ou percebe, fala que não poderia, mas o cara continua o ato sexual, isso também é crime, tá bom? Porque tá prejudicando a mulher, tá fazendo a mulher correr risco, tanto em ter uma gravidez indesejada, quanto pegar uma doença. Então, fere aí a saúde da mulher, né, do próximo, do ser humano, tá indo contra as leis, tá bom? Que fique bem claro aí. Forçar matrimônio, que é obrigar a mulher a casar, né? Ainda assim existe pais que obriguem suas filhas a casarem porque engravidou, porque perdeu a virgindade, ou porque tem interesse, né, em relação a dinheiro. Obriga a filha, mesmo a filha não gostando do cara, a casar com o cara. O cara também obriga a mulher a casar sobre ameaças, né? Sobre pressão psicológica e tudo mais. Obriga a pessoa a casar. E ela se vê obrigada de alguma forma a casar com aquele cara. E isso é crime. Forçar a gravidez, né? Que é aquele negócio de tirar a camisinha, porque na hora que tá quase lá, né? Quer engravidar a mulher de alguma forma, aí tira a camisinha, troca os anticoncepcionais, faz com que a pessoa esqueça de tomar, ou de alguma forma ali consegue fazer com que a mulher engravide, ou realmente forçar a mulher, não, você não vai tomar os anticoncepcionais porque eu quero ter um filho seu. E muitas vezes a intenção de ter um filho é justamente para ligar aquelas pessoas para sempre. Por quê? A gente ainda pensa, a sociedade machista ainda pensa que a mulher deve ficar com o cara se ela tem um filho. Por causa do seu filho você tem que continuar nesse relacionamento. Só que não. É muito mais prejudicial para a criança ficar dentro de uma casa no qual os pais não convivem bem, no qual tem agressão física, psicológica, moral, todas as violências que a gente vem falando nesses vídeos. É muito prejudicial para a criança ver tudo isso do que ver os pais separados e felizes, tá? Cada um pro seu lado tá feliz, não tem briga dentro de casa, tá de boa. Então é muito melhor para a criança isso do que a criança ficar dentro de um lar que não tem respeito, não tem amor. Então a criança vai crescer como, né? O que adulta essa criança vai virar vendo o pai batendo na mãe, né? Vendo o pai xingando a mãe. O que essa criança vai ser quando crescer? Não é mesmo? E fora os traumas, né, que a criança vai ter. Vai atrapalhar o desenvolvimento, né, da criança, tanto no caráter, quanto no aprendizado, quanto conviver em sociedade. Então não pode, tá, gente? Forçar a prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Sim, muitos homens querem que suas mulheres sejam prostitutas, né? Pra pegar o dinheiro, alguma coisa assim. A gente pensa, não, mas nossa, que isso, tá doido? É impossível o próprio homem querer que a mulher faça isso. Não, gente, não é impossível, né? Vindo de homem a gente espera qualquer coisa, qualquer merda a gente espera de homem. Então, existe sim, o cara ameaça a mulher, né? Psicologicamente, agride psicologicamente, ameaça familiares para que ela cometa atos sexuais, né? O estupro pago para que ele se dê bem de alguma forma, tá? Limitar ou anular o exercício
dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. É limitar ou anular, né? Tipo assim, a mulher ela não pode ter desejo de alguma coisa em relação a ato sexual, porque infelizmente tem homens que não sabem nem onde fica o clitóris da mulher, né? Pra começar. Então muitos homens ainda acham que a mulher não sente prazer, que ela tá ali só pra dar prazer e pra reproduzir, mais nada. Então ali o homem ainda não consegue satisfazer a mulher sexualmente, né? E nem faz questão de satisfazer porque acha que ela tá ali só pra isso, né? Então, limitar ela, né, ou anular as vontades dela, né, os direitos sexuais dela, ou obrigá-la a fazer alguma coisa, e reprodutivos também, que é decidir se ela vai ter filho, se ela não vai, se ela, é o que a gente já vem falando nos outros tópicos aqui, né? Então é isso, gente. Não tem essa de eu tenho que transar com meu marido porque eu sou esposa dele. Não, meu amor, você não tem que transar se você não tá com vontade, tá? Você pode e deve dizer não. E ele tem que te respeitar. Não, e cara, não tem essa, tá fazendo com doce. Mulher nenhuma faz com doce. Mulher quando quer, ela pega e faz. Esse negócio com doce não é com a gente, tá bom? Então, se a mulher falou não, não tente convencê-la a fazer, porque isso é um estupro, isso é um assédio, tá? Isso é crime. Não importa se ela é sua mulher, se ela é sua namorada, se ela é sua ficante, se ela é sua amiga, não importa. Se ela falou não, respeite o não dela, porque ela não quer, tá? Porque se ela quisesse, ela ficaria com você e ponto. Ponto. Então é isso. Esse assunto é um assunto que mexe muito com mulheres, porque eu acho que o maior medo de todas as mulheres é ser estuprada. E a gente vive um país onde o número de estupros cresce muito, né? Porque os homens ainda vê a gente, ainda existe aquela cultura do estupro. A gente vive em uma cultura do estupro, onde é incentivado. Sim, gente, é incentivado sim. Porque a partir do momento que você vira e fala, pergunta para a vítima que sofreu um estupro, pergunta para ela que roupa ela estava usando, a que horas ela estava andando na rua, se ela estava sozinha ou acompanhada. Quando você faz esse tipo de pergunta, você está colocando a culpa na vítima e livrando o agressor. E você está incentivando. Porque, tipo assim, se você fala isso, você está incentivando a pessoa que já tem vontade de fazer isso a fazer. Por quê? Porque vai usar porque ela estava usando aquela roupa, porque ela estava andando sozinha na rua, porque ela tinha bebido, então eu vou fazer. Então você incentiva. Então todo mundo que faz esse tipo de comentário, todo mundo que acha que a vítima teve alguma culpa, ela também é culpada pelo estupro, tá? As mãos delas também estão sujas. Então vamos parar de perguntar o que a vítima fez para ser estuprada, tá? Que ninguém quer ser estuprada, ninguém merece ser estuprada. A minha roupa, não, o seu caráter não tem que andar conforme a minha roupa, tá? Ou você tem caráter ou você não tem. Se o seu caráter muda de conforme eu tô vestida, é porque você nunca teve caráter. Eu posso estar nua, que você não tem o direito de encostar em mim sem a minha permissão. Então a culpa nunca é da vítima. Não interessa se ela é mulher dele ou se ela não é nada dele. Se ele estuprou ela, ele tem que ser punido e ela não tem que ser, não tem que sofrer esse tipo de interrogatório nunca, tá? Então é isso. Espero que vocês, mulheres, denunciem e parem de achar que só porque você é mulher do cara, você precisa estar disponível sexualmente pra ele toda vez que ele queira. Por que não? Você não precisa estar disponível 24 horas do seu dia pra isso, tá? Você também tem vontades, tem desejos, você tem o direito de falar não, você tem o direito de não estar afim de fazer naquele dia e você pode e deve falar, tá bom? Eu acho que a gente deve conversar sempre e falar, não tô afim porque eu não tô afim. Você não precisa nem dar justificativa porque você não tá afim. Você falando não, você não tem que justificar o seu não. O cara não tem que perguntar, mas por quê? Porque eu não tô afim, ponto. Não é não. Só isso. Entendeu? Então, e se o cara te ama, se o cara te respeita, ele vai te entender que você não tá afim naquele dia e ponto. Ele pode esperar, ele não vai morrer. Se você não transar com ele hoje, ele não vai morrer por causa disso. Tá bom? Te garanto que não vai morrer. E se ele disser que vai procurar outra na rua, é aquilo que eu te falei. Pega as coisas dele e manda ele embora. Tá? E denuncia, obviamente. Tá? Porque é horrível você transar sem estar afim. Tá? Sexo é bom quando a gente tá com vontade. Quando a gente não tá com vontade, não é legal. Tá? Então é isso.